Muito bom. Então vamos lá, vamos começar a nossa revisão de calorimetria, tá? Então vamos lá. Aí é o seguinte: calor. Calor é energia térmica em trânsito motivada pela diferença de temperatura, tá? Então são dois aspectos importantes na definição de calor. O primeiro aspecto é que tem que haver diferença de temperatura, tá? Então, por exemplo, suponha aí que a gente tem a seguinte situação. A gente tem uma canequinha aqui que tem água, tá? Água. E a água aqui está a 20 graus Celsius, tá? E aí eu coloco aqui esta água para ser aquecida na chama do fogão. E a chama do fogão está a 1200 graus Celsius. Aí eu pergunto para vocês, tem diferença entre essas temperaturas? Sim, é a diferença de temperatura que vai motivar a passagem de calor. Tem diferença de temperatura? Tem. Então vai haver passagem de calor? Vai. De quem para quem? Do quente para o frio, tá? Então do corpinho de temperatura maior para o corpinho de temperatura menor, tá? Então vai haver uma passagem de calor aqui da chama para a água. E aí o que vai acontecer com a água? A água está recebendo calor, ela vai aquecer, tá? Quando o calor produzir no corpo uma variação de temperatura, a gente chama esse calor de calor sensível. Chama esse calor de calor sensível. E aí a gente vai usar o que macete para calcular, tá? Muito bom. Aí, ó, vamos lá. Suponha que aí você tenha, por exemplo, se aqueceu a água, né? A água foi sendo aquecida pela chama do fogão. E aí agora a água chegou a 100 graus Celsius, tá? E a chama do fogão continua a 1200 graus Celsius. Pergunto, continua tendo diferença entre as temperaturas? Sim. Continua havendo passagem de calor? Sim. De quem para o quem? Do corpo de temperatura maior, que é a chama, para o corpo de temperatura menor, que é a água, tá? Então, continua havendo passagem de calor. Só que nesse caso, o que vai acontecer com a água? Como a água está a 100 graus Celsius, ela vai continuar recebendo calor, ela vai começar a vaporizar. Então, nesse caso aqui, a água está recebendo calor e o calor está produzindo na água uma mudança de estado, tá? Quando o calor produzir na água uma mudança de estado, a gente chama esse calor de calor latente, tá? E a gente vai usar a formulinha do que mole. Então, quando o calor produzir no corpo uma mudança de estado, a gente chama de calor latente e calcula pelo que mole. Quando o calor produzir no corpo uma variação de temperatura, a gente chama o calor de sensível, né? E a gente usa o que macete para calcular, tá? Então são dois aspectos importantes aí na definição de calor, tá? Qual é o primeiro aspecto importante? Tem que ver diferença de temperatura, tá? Então dá para ver que essa temperatura era maior que essa, houve passagem de calor do quente para o frio. Aqui a temperatura da chama continua maior que a da água, tem diferença de temperatura, então vai ter passagem de calor, tá? Então o primeiro aspecto é o que motiva a passagem de calor e a diferença de temperatura. E o segundo aspecto é que calor é passagem, né? Calor é fluxo, calor é trânsito de energia, tá? Então é a energia que esse sistema que está numa temperatura maior está transferindo para aquele sistema que está numa temperatura menor. Tudo bem? Beleza até aí? Muito bom. Então a gente vai primeiro olhar para cá, para o calor sensível, tá? E ver o que macete. Depois a gente vai olhar para lá, para o calor latente, estudar o que mole, tá? Então vamos começar pelo calor sensível. O calor sensível ele produz uma variação de temperatura no corpo, tá? Como é que você vai calcular a quantidade de calor sensível? mc delta θ, tá? Então Q é a quantidade de calor sensível, m é a massa do corpo, Czinho o calor específico do material e delta θ a variação de temperatura, tá? Muito bem, apareceu em vermelhinho aqui no slide, é para você preencher na folhinha aí, tá? Vocês estão preenchendo? Se você reparar, eu coloquei aqui, ó, né, as unidades, tá? Então eu coloquei dois sistemas de unidades que a gente tem que saber.
Primeiro sistema de unidades aqui em azul escuro é o sistema usual. Então esse cara aqui em cima é o sistema usual, tá? No sistema usual, a quantidade de calor em calorias, a massa em gramas, a variação de temperatura em Celsius e, portanto, o calor específico sairá em calorias por grau Celsius. No sistema internacional, em roxinho, sistema internacional em roxinho, a energia, calor em joule, a massa em quilograma, a variação de temperaturas em Kelvin e, portanto, o calor específico sai em joules por quilograma Kelvin. Beleza? Bom, e aí, como é que a gente faz na hora da prova? Se você reparar, dessas 4 grandezas aqui, ó, o Q, o M, o Czinho e o delta θ, a unidade mais chata é do Czinho, né? Então, a unidade mais difícil de você ficar transformando é o calor específico. Então, normalmente, o que a gente faz? A gente não mexe no calor específico, tá? Então, se precisar mudar, a gente altera as demais, tá? Então, normalmente, a gente toma como base a unidade do calor específico e faz alteração nas outras grandezas. Então, vamos lá. Se eu quiser converter variação de temperatura de Celsius para a variação de temperatura em Kelvin, como é que a gente faz isso, tá? Vão lembrar da aulinha de escala? A variação de temperatura na Kelvin, ela é igual à variação de temperatura na Celsius. Lembra disso? Então, se ele falar para mim que o corpinho variou de 10 para 20 kelvins, né? A temperatura inicial era 10 kelvins, foi para 20 kelvins. Então, a variação na Kelvin, né? De 10 para 20, variou 10 kelvins, tá? E eu quero saber quanto vale essa variação na Celsius. Bom, a variação na Kelvin é igual a na Celsius. Se a variação na Kelvin é 10, a variação na Celsius é 10 também. Beleza? Então, lembrar que a variação de temperatura na Kelvin é igual à variação de temperatura na Celsius. Aí, se o cara deu as temperaturas em Fahrenheit e eu quiser a variação em Celsius, tá? Aí vamos lembrar que a variação de temperatura na Fahrenheit ela é igual a 1,8 vezes a variação de temperatura na Celsius. Lembra disso? Variação de temperatura na Fahrenheit é 1,8 vezes a variação de temperatura na Celsius. Se ele me der as temperaturas em Fahrenheit, eu faço a variação, aí eu vou ter a variação na Fahrenheit, né? E aí eu vou usar essa formulinha para calcular, para achar a variação na Celsius. Perfeito, gente? Então, essas formulinhas aqui vão dar conta de converter as variações de temperatura, tá? Como é que a gente faz para converter massa, né? Bom, massa de grama para quilograma, vamos lembrar que 1 quilograma são 1.000 gramas. 1 quilograma, 1.000 gramas, tá? Então, se eu sei que 1 quilograma equivale a 1.000 gramas, né? 2 quilogramas, X, né? Eu vou fazer uma regrinha de 3 para fazer a conversão. Tudo bem? E dá para converter caloria para joule? Dá. Existe uma relação de caloria para joule. Eu coloquei aqui, ó. Uma caloria é aproximadamente 4 joules. Essa conversão de unidade aqui você não precisa decorar. O examinador ele vai fornecer essa conversão para você, tá? Por que não é para decorar? Porque vai depender do ano, vai depender do vestibular, tá? Tem ano que ele fala assim para você, ó, adote uma caloria como sendo 4 joules, tá? Tem ano que ele fala, uma caloria, adote uma caloria com aproximadamente 4,2 joules. E tem ano que ele fala, adote uma caloria como sendo 4,18 joules, tá? Então, qual é o arredondamento que você vai usar? O arredondamento que ele te der na prova. Tudo bem, gente? Então, o arredondamento que ele te der na hora da prova, tá? Então, você só precisa saber que existe essa conversão, tá? E aí ele vai falar para você qual é a conversão, qual que é a aproximação que ele vai fazer. Especialmente vai ser importante isso aí quando o cara der a potência em watt. A gente vai ver já já, tá? Se ele der a potência em watt,
que é watt? É joule por segundo. Então, se ele der a potência em watt, eu tenho que colocar a energia em joule e o tempo em segundo, tá? Então, eu vou ter que converter de caloria para joule. Beleza? Aí, ó, o calor específico da água vale 1 caloria por grama grau Celsius, tá? E aí, gente, é comum aparecer também, ao invés de 1 caloria por grama grau Celsius, olha só, aparecer 4, tá? Por que aparece 4? Repare, o denominador aqui da unidade nós não estamos mexendo, ó, por grau Celsius, aqui por grama, tá? Então estamos mexendo apenas no numerador, tá? O que nós vamos fazer? Vamos trocar aqui, ó, 1 caloria, no lugar de 1 caloria, eu vou colocar o que no lugar de 1 caloria? Eu vou colocar 4 joules, tá? Então, já que 1 caloria é aproximadamente 4 joules, eu posso escrever o calor específico da água, ao invés de 1 caloria por grama grau Celsius, eu posso escrever como sendo 4 joules por grama grau Celsius. Beleza, gente? Tudo bem? Então, vocês vão ver que é comum, né, o examinador escrever o calor específico da água como sendo 4 joules por grama grau Celsius, ou em resoluções, tá? Em vez de o cara colocar 1 caloria por grama grau Celsius, apareceu 4. Por que apareceu 4? Porque o cara colocou, ao invés de em caloria por grama grau Celsius, ele colocou o calor específico em joules por grama grau Celsius. Tudo bem? Tranquilo? Tamo junto? Muito bom. Vamos lá. Vamos ver a capacidade térmica, tá? Vamos lembrar o que vem a ser a capacidade térmica. A capacidade térmica é a razão entre trocar calor para variar a temperatura, tá? Então, Czão é a capacidade térmica, ó, C minúsculo, Czinho é calor específico, tá? Czão é capacidade térmica, tá? Então, ó, Czão, capacidade térmica, é a quantidade de calor sensível pela variação de temperatura, tá? Muito bem, quantidade de calor, a gente viu que no sistema internacional é em calorias. Desculpa, no sistema usual é calorias, tá? E a variação de temperatura no sistema usual é Celsius. Então, na hora que eu divido quantidade de calor em calorias pela variação de temperatura em Celsius, eu obtenho a unidade de capacidade térmica, calorias por grau Celsius, tá? No sistema internacional, quantidade de calor em joules, variação de temperatura em Kelvin, então a capacidade térmica sairá em joules por Kelvin. Beleza? Muito bom. A gente acabou de ver, deixa eu dar uma apagadinha aqui, ó, tá? Vamos apagar aqui. A gente acabou de ver que quantidade de calor sensível, né, é o que macete, certo? Então, como é que eu posso escrever a capacidade térmica? A capacidade térmica é a quantidade de calor sensível pela variação de temperatura, tá? Só que a gente viu que a quantidade de calor sensível é mc delta θ, tá? Então ficou mc delta θ dividido por delta θ. Cancela o delta θ em cima e embaixo, então eu tenho uma segunda maneira de calcular a capacidade térmica, que é a massa vezes o calor específico, tá? Então, quando o examinador fornecer para você a capacidade térmica do corpo, ele não está dando nem a massa e nem o calor específico, mas o produto dos dois, tá? Os dois multiplicados é a capacidade térmica. Então, quando o examinador fornecer a capacidade térmica para vocês, ao invés de vocês usarem o calor sensível, a quantidade de calor sensível assim, né? Lembre-se que a massa vezes o calor específico, os dois multiplicados, já é a capacidade térmica, tá? Então, quando ele te der da capacidade térmica, ele não precisa dar o calor específico, tá? Por quê? Porque a capacidade térmica é o produto da massa com o calor específico.
Os dois multiplicados já é a capacidade térmica. Tamo junto, gente? Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Muito bom. Então, né, a gente deu uma olhada para cá, né? A gente viu aqui, a gente discutiu, né, a quantidade de calor sensível que produziu no corpo uma variação de temperatura, tá? Vamos dar uma olhadinha para cá agora, a quantidade de calor latente que vai produzir no corpo uma mudança de estado. Então eu vou apagar aqui, ó. Só lembrando, né, que calor específico é uma característica do material, tá? Capacidade térmica é uma característica do objeto, Então, calor específico é uma característica do material, da substância. Capacidade térmica é uma característica do corpo do objeto, tá? Então, eu vou escrever aqui. Calor específico, característica do material, da substância. E capacidade térmica é uma característica do corpo do objeto. A gente vai voltar a falar disso daqui mais para frente, tá? Então, mais para frente eu vou voltar a salientar essa diferença, tá? Calor específico eu olho pro material, para a substância. Capacidade térmica eu olho pro corpo, pro objeto. Muito bem. Quantidade de calor latente, né? Calor latente produz uma mudança de estado de agregação no corpo, tá? Muda de estado de agregação do corpo. E aí como é que a gente calcula? Que mole, né? Q é igual a M vezes L. Então o Q é a quantidade de calor latente, M é a massa e o L é o calor latente da mudança de estado, tá? Quantidade de calor, no sistema usual calorias, massa em gramas, então essa constante aqui sai em calorias por grama. No sistema internacional, quantidade de calor em joule, massa em quilograma, então essa constante sai em joules por quilograma. Essa constante L, tá? Ela é um número que depende da substância e da mudança de estado. Beleza? Quem é que vai mudar de estado para nós? Ó, em mais de 90% dos exercícios de calorimetria, quem muda de estado é água, tá? Então, mais de 90% dos exercícios. Quem vai mudar de estado é água, H2O, tá? Então, o cara vai falar para você, ele vai se referir à água, vocês vão ver no texto da questão, ele vai falar em água no estado sólido, conhecido como gelo, ele vai falar em água no estado líquido, conhecido como água, e vai falar em água no estado gasoso, conhecido como vapor d'água, tá? Então, a passagem do gelo para a água, ou seja, do sólido para o líquido, é a fusão. Então, você vai ter essa constante L para essa mudança de estado, fusão, tá? Não precisa decorar, ele vai fornecer o calor latente de fusão do gelo, vale 80 calorias por grama, tá? Não precisa anotar, isso aí está no próximo slide, já já vou falar, tá? Então, calor latente de fusão. O que é fusão? É a passagem do sólido para o líquido. Gelo virou água, fundiu, calor latente de fusão, 80 ele vai te dar. Se tiver a passagem da água para o vapor d'água, né? Do líquido para o gasoso, é vaporização. E aí você vai precisar do L, dessa constante para vaporização. Ele vai te dar também 540 calorias por grama. Gente, o problema passa a ser quando você tiver o processo inverso. Qual é o processo inverso da vaporização? A vaporização é a passagem do líquido para o gasoso. Do gasoso para o líquido é a condensação. Se no exercício você tiver condensação, na hora de calcular a quantidade de calor, você vai fazer M vezes L. E aí você vai precisar do L, dessa constante L, da condensação. E ele não vai te dar. Ele vai te dar o de vaporização, que é 540. Você que tem que lembrar que a condensação é o processo inverso da vaporização. A vaporização é a passagem do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido é a condensação. Então,
qual vai ser o valor do L da condensação? Vai ser o L da vaporização, 540, mas como é o processo inverso, vai ter o menos na frente. Quem vai colocar o menos é você. A mesma coisa, calor latente de fusão. O que é fusão? É a passagem do sólido para o líquido. E se eu tiver o processo inverso, do líquido para o sólido, que é a solidificação. Solidificação, tá? Se você tiver a solidificação, você vai precisar do calor latente de solidificação. Não vai ser dado. Vai ser dado de fusão, que é 80. Você que tem que lembrar que o de solidificação é o de fusão, 80, com o menos na frente. Tá claro, gente? Então, é essa observação que eu coloquei aqui embaixo, tá? O calor latente de condensação é o de vaporização com menos na frente. O calor latente de solidificação é o de fusão com menos na frente. Então, geralmente, o examinador vai fornecer esse aqui, ó. Ele vai fornecer o L da vaporização e o L da fusão, tá? Então, esses dois aqui vão ser dados. Esses dois aqui, o vestibular fornece, tá? Vestibular fornece. Tá, mas e se eu não tiver a vaporização no exercício? Se no exercício cair condensação, eu vou precisar do calor latente de condensação. Ele vai dar o de vaporização e aí você vai ter que colocar o menos na frente. Quem põe o menos é você, querido aluno, tá? Ah, no exercício eu tenho a solidificação, então eu vou precisar do calor latente de solidificação. Vai ser dado? Não, vai ser dado de fusão, que é 80. Você que tem que lembrar de botar o menos na frente. Tudo bem, gente? Tamo junto, tranquilos, beleza, suave, perguntinhas. Tudo bem? Muito bom. Posso mudar o slide? Vou mudar o slide. Se você quiser alguma anotação que eu fiz aí, dá um print aí que eu vou mudar aqui. Posso mudar? Beleza? Muito bom. Então, lembrando, falei aqui em cima, né? Mais de 90% dos exercícios, qual é a substância que cai? Água, tá? Então, mais de 90% dos exercícios de calorimetria, o que vai mudar de estado é a água. Então, eu preciso saber, pelo menos, a respeito da água, tá? Então, a gente tem que saber a curva de aquecimento e resfriamento da água. O que é curva de aquecimento e resfriamento da água? É um gráfico de temperatura em função do calor trocado, tá? Já eu vou falar para vocês, calor trocado é calor em módulo, tá? Daqui a pouco. Então, é temperatura por calor. Todas as contas que a gente faz na calorimetria a respeito da mudança de estado é na pressão atmosférica normal, tá? Então, ao nível do mar, a água muda de estado a quais temperaturas? A 0 e a 100, tá? Então, vamos supor o seguinte. Vamos supor que você está lá na sua casa de praia, né, pressão atmosférica normal, 1 atm, e aí chega uma visita inesperada e aí você quer fazer café para agradar a visita, tá? Mas não tem água na casa, acabou a água na casa, né? E aí você lembrou, putz, tem gelo no congelador, eu vou pegar esse gelo e vou aquecer o gelo para ter água, tá? Então você pega o gelo, põe lá numa canequinha e põe na chama do fogão, tá? A chama do fogão está a uma temperatura maior que a do gelo e, portanto, a chama do fogão vai fornecer calor para o gelo. O que vai acontecer com o gelo? À medida que o gelo recebe calor da chama, o que vai acontecer? Vai fundir, professor? Não. O gelo só vai fundir se ele estiver na temperatura de fusão, que é 0. Você tirou do congelador. Qual que é a temperatura do gelo? Abaixo de 0. Quanto abaixo de 0? Não sei, depende do seu congelador. -3, -8, -5, -10. O fato é que é uma temperatura negativa, tá? Aqui é abaixo de 0. E à medida que a chama fornece calor
para o gelo, né? A quantidade de calor eu leio nesse eixo, tá? Então, à medida que a quantidade de calor está aumentando, porque o gelo está recebendo calor, a temperatura do gelo vai subir, tá? Então, à medida que recebe calor, a temperatura sobe. Se eu juntar, dá uma curva assim, tá? Dá uma reta inclinada desse jeito. Então, o gelo está recebendo calor, sua temperatura está subindo, -3, -2, -1, 0. Quando chega a zero, zero é a temperatura de fusão. Se você continuar fornecendo calor para o gelo, ele vai fundir, certo? Muito bem. Se ele vai fundir, veja, então a chama fornecendo calor para o gelo, ele começa a fundir, tá? E aí, durante todo o processo de fusão, a temperatura vai permanecer constante, tá? Enquanto o gelo estiver derretendo, virando água, a temperatura vai permanecer constante, igual a zero, tá? Então eu tinha lá gelo e água, mais água que gelo, mais água do que gelo, aqui no final só água a 0 graus. Então só depois que todo o gelo virar água, aí sim a temperatura da água vai começar a subir, tá? E aí a água continua recebendo o calor da chama, a temperatura da água vai subir. Beleza, vai subir até que temperatura? Até 100. 100 é a temperatura de vaporização da água, né? Quando a água chegar a 100 graus, ela vai começar a vaporizar, tá? E aí, de novo, durante todo o processo de vaporização, a temperatura permanecerá constante, tá? Então, aqui neste patamar, a água está vaporizando, tá? Eu vou ter água e vapor. Olha o desenhozinho aqui, ó. Água, vapor, tá? Então, a água vai se transformando em vapor, tá? Tenho água e vapor, mais vapor que água, que no final só vapor a 100. Né? Aí só depois que toda a água vaporizou, e aí a chama do fogão vai continuar aquecendo, e aí vai aquecer o vapor. Beleza? Então o que dá para notar de cara nesse gráfico, gente? Dá para notar que nós temos dois patamares aqui, né? E são nesses patamares que ocorrem as mudanças de estado, tá? Então temos dois degraus aí, dois patamares, e nesses patamares que ocorrem as mudanças de estado. O patamar inferior é a fusão e o patamar superior é a vaporização, tá? Olha que interessante. Acompanha comigo. A fusão começou aqui, né? A fusão começou bem nesse cantinho aqui, portanto a 0 graus Celsius, tá? E ela terminou aqui, né? A qual temperatura? 0 graus Celsius. Então, vocês repararam que durante todo o processo de fusão, a temperatura permaneceu constante, igual a zero, tá? A vaporização, ela começou aqui, portanto, nessa temperatura de 100, né? E ela terminou aqui, nessa temperatura de 100 também, tá? Então, a vaporização começou a 100 graus e terminou a 100 graus. Então, vocês repararam que na fusão a temperatura permaneceu constante e na vaporização também. Então, qual é a característica disso, tá? Quando que a gente tem isso? Quando que a gente tem a substância, né, mantendo a temperatura quando mudar de estado, tá? Quando que a gente tem na mudança de estado a temperatura constante? Fala para mim, quando que acontece isso, tá? Quando que, ao mudar de estado, a temperatura permanece constante? Quando a substância for pura, certo ou não? Ó, vamos escrever aqui, ó. Substância pura. Substância pura. Substância pura. Quando muda de estado, quando muda de estado, não varia sua temperatura. Então, se a substância for pura, quando houver mudança de estado, não vai variar a temperatura. Olha que legal, na física só cai substância pura, tá? Então, nas questões de calorimetria, de física, só teremos substâncias
puras. Portanto, para nós aqui na física, ou vai ter variação de temperatura, ou vai ter mudança de estado. Nunca os dois simultaneamente. Se variar a temperatura, não está mudando de estado. Se mudar de estado, não está variando a temperatura. Quando for variação de temperatura, lembra, eu uso que macete. Quando for mudança de estado, eu uso que mole. Tamo junto? Tudo bem? Eu vou além, hein? Não só apenas cai substância pura, como em mais de 90% dos exercícios, a substância pura é água, tá? Por isso que eu tenho que saber esse gráfico de cor, tá? Na maioria dos exercícios de calorimetria, quem vai mudar de estado é água. Tamo junto, gente? Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Muito bem. Então, vamos lá. Onde é que eu leio quantidade de calor neste gráfico? A quantidade de calor eu leio na abscissa, tá? Então veja, qual que é a quantidade de calor referente a esse trecho aqui, ó? A quantidade de calor desse trecho, ó, é essa aqui, concorda comigo, ó? É essa quantidade de calor aqui, certo? Não é na abscissa aqui, não é nesse eixo que eu leio quantidade de calor? Sim, então a quantidade de calor desse trecho é essa aqui, tá? Que eu vou colocar aqui embaixo. Como é que eu faço para calcular esse Q aqui, ó? O que está acontecendo nesse trecho? Variação de temperatura ou mudança de estado? Variação de temperatura. Então, para calcular essa quantidade de calor, eu vou usar aqui macete. A massa aqui é a massa do gelo. O Czinho, calor específico do gelo, se você precisar, ele vai fornecer meia caloria por grama grau Celsius. E a variação de temperatura desse trecho, eu leio nesse eixo, né? A variação de temperatura desse trecho, eu leio aqui na ordenada, tá? É essa aqui a variação de temperatura desse trecho. Tudo bem, gente? Próximo trecho aqui, o que a gente está tendo aqui, ó? Variação de temperatura ou mudança de estado? Mudança de estado. Então, como é que eu faço para calcular essa quantidade de calor aqui, ó? Essa quantidade de calor aqui. Eu vou usar que mole, tá? Então, para calcular esse Q, eu uso M vezes L. Esse L é o calor latente de fusão. Se precisar, ele vai te dar, vale 80 calorias por grama. Tudo bem? E M é a massa que está fundindo, tá? Próximo trecho. O que está acontecendo aqui? Variação de temperatura ou mudança de estado? Variação de temperatura, tá? Então, como é que eu faço para calcular a quantidade de calor desse trecho, que é essa quantidade de calor aqui, ó? Como é que eu faço para calcular essa quantidade de calor? Eu uso que macete. A massa que eu vou usar aqui é a massa de água, que antes era gelo, né? Gelo fundiu inteiro. Se todo o gelo fundiu, a massa de água que eu tenho aqui é a mesma massa que eu tinha antes de gelo, tá? Então, se todo o gelo fundiu, a massa que a gente vai ter de água é a mesma massa que a gente tinha antes de gelo. O gelo fundiu, virou água, a massa se mantém, tá? O calor específico é o calor específico da água, que vale 1 caloria por grama grau Celsius, diferente do calor específico do gelo, que vale meio, tá? E a variação de temperatura do trecho eu vou ler nesse eixo, tá? Evidentemente, se for o trecho inteiro, né, a variação desse ponto para esse, a variação de temperatura de 0 para 100 é 100 graus, tá? Mas nem sempre o exercício pega todo o trecho, então vai depender do exercício, tá? A variação de temperatura a gente vai analisar no exercício. Próximo trecho, o que está acontecendo aqui? Variação de temperatura ou mudança de estado? Mudança de estado. Como é que eu faço para calcular a quantidade de calor desse trecho? Que é isso aqui, né? Isso aqui é a quantidade de calor desse trecho. Como é que eu faço para calcular essa quantidade de calor? Eu uso que mole. L é o L da vaporização. Se precisar, ele vai te dar 540 calorias por grama, tá? E o último trechinho, variação de temperatura. Então, para calcular a quantidade de calor desse último trecho, que é essa quantidade de calor aqui, né? Para calcular esse Q, eu vou usar
mc Δθ. A massa aqui é a massa de vapor, que antes era água, que antes era gelo. O gelo fundiu por completo, virou água. A água vaporizou por completo, virou vapor. Então a massa que eu tenho aqui de vapor é a mesma massa que eu tinha antes de água, que era a mesma massa que eu tinha antes de gelo, tá? Então quando muda de estado, a massa se mantém. O calor específico do vapor vale meio, ele vai te dar se você precisar. E a variação de temperatura é a variação do trecho que eu vou ler neste eixo da ordenada aqui. Beleza, gente? Então, eu quero fazer uma perguntinha para vocês, tá? Perguntinha para vocês. Qual é? Vamos supor que o exercício pergunte assim para mim, ó. Calcule a quantidade de calor necessária para transformar gelo a menos 10 graus Celsius em vapor a 110. Quero que você calcule a quantidade de calor necessária para transformar gelo a menos 10 em vapor a 110. Pergunto a vocês, posso fazer um quimacete direto do menos 10 para o 110? Posso fazer um quimacete direto do menos 10 para o 110? Sim ou não? E aí? Posso fazer um quimacete direto do menos 10 para o 110? Não, né, gente? Não. Por que não? Se eu fizesse um quimacete direto do menos 10 para o 110, eu cometeria 2 erros, tá? Primeiro erro, eu estaria ignorando a quantidade de calor da fusão e da vaporização. Só aí o erro já é monstruoso, tá? E o segundo erro é, se você fizer um quimacete direto do menos 10 para o 110, você está embutindo na sua conta que gelo, água e vapor é a mesma coisa. Tudo bem, a massa não muda, mas o calor específico é diferente. O calor específico do gelo é diferente do da água, que é diferente do vapor, tá? Então, gente, não tem outro jeito. Você sempre vai ter que fazer trecho por trecho. Sempre trecho por trecho. Então, esse exercício perguntar para mim, ó, calcule a quantidade de calor necessária para transformar gelo na menos 10 em vapor a 110. O que você vai fazer? A energia para transformar gelo a menos 10 em vapor a 110 é essa energia total aqui, tá? Aqui, ó. Essa energia daqui, opa, essa energia daqui, ó. Essa energia daqui, dessa ponta aqui, ó, né? Até aqui, ó, até esse outro extremo, tá? Então seria, sei lá, vou chamar aqui, ó, seria esse Q1 mais o Q2 mais o Q3 mais o Q4 mais o Q5, tá? Então a energia para transformar gelo a menos 10 graus Celsius em vapor a 110 vai ser mc Δθ do aquecimento do gelo mais ml da fusão mais mc ΔT do aquecimento da água mais ml da vaporização mais mc Δθ do aquecimento do vapor. Sempre trecho por trecho, tá? Então, quando você for pegar o exercício, analisa o que está acontecendo naquele trecho. É variação de temperatura ou é mudança de estado? Lembrando que as mudanças de estado são só nos patamares, tá? É aqui e aqui. Nos trechos em que as retas ficam inclinadas, é variação de temperatura. Então, você vai olhar no exercício, está acontecendo o quê? Variação de temperatura ou mudança de estado? Se for variação de temperatura, usa quimacete. Se for mudança de estado, que molhe. Quando você usar o quimacete, preste atenção no calor específico. Qual é o calor específico que você vai usar? É o do gelo, meio, o da água, 1, ou o do vapor, que é meio. Quando for que molhe, preste atenção no L. Qual é o L que você vai usar? É o L da fusão, que é 80, ou o L da vaporização, que é 540. Tudo bem, gente? Tá claro até aqui? Beleza? Então, essa curva aqui, que a gente acabou de ver, né, em vermelho, é a curva de aquecimento, tá? Ó, eu vou dar uma limpada aqui no gráfico para a gente fazer a curva de resfriamento, beleza? Deixa eu dar uma apagada aqui, ó. Vamos fazer a curva de resfriamento, tá? Então, vamos analisar a curva de resfriamento. Então, suponha
agora que eu tenha vapor a 110, tá? Eu tenho vapor a 110 graus Celsius e eu quero agora resfriar o vapor até uma temperatura abaixo de zero. Então eu vou pegar o vapor, né? Então tem uma chaleirinha, né? E no bico da chaleira está saindo vapor a 110 graus. Eu pego um saquinho plástico, né? Recolho um pouquinho desse vapor, ponho dentro do saquinho plástico e já transfiro rapidamente para o congelador. Então, quando eu coloquei o vapor a 110 no congelador, o que acontece? O congelador começa a retirar calor do vapor, tá? E aí a temperatura do vapor começa a baixar. Mas a temperatura do vapor baixa até qual temperatura? Até 100. 100 eu não tenho a vaporização, que é a passagem do líquido para o gasoso, né? Se a 100 graus Celsius eu tenho a vaporização, que é do líquido para o gasoso, então do gasoso para o líquido, que é a condensação, vai ocorrer a 100 graus Celsius também, tá? Então, quando o vapor chegar na temperatura de 100, né, e você continua retirando o calor do vapor, ele vai condensar. Aí você lembra, condensação é mudança de estado. E quando muda de estado, a temperatura não varia. Então, durante toda a condensação, temperatura não varia. Temperatura constante. Virou água a 100, tá? Condensou, vapor condensou, virou água. Agora a água líquida, essa sim vai ser resfriada até quando? Até zero. A 0 graus Celsius não tem a fusão, que é a passagem do sólido para o líquido. Então, do líquido para o sólido, que é a solidificação, ocorre a zero também, tá? Então, na hora que você retirou o calor da água e a água chegou a resfriar até zero, se você continuar retirando o calor, ela vai solidificar. Mas, solidificação é mudança de estado. E se a substância é pura, a água é uma substância pura, a temperatura não varia. Então, na solidificação, na mudança de estado, temperatura não varia. Virou gelo a zero. Agora o gelo, no estado sólido, portanto, né, vai poder ser resfriado até uma temperatura negativa, tá? Então eu penso que se você sabe a curva de aquecimento da água, você saberá também a curva de resfriamento. Vamos lá, gente? Comigo. Deixa eu mudar a cor aqui, ó. Vamos mudar a cor. Aqui, ó. Que formulinha que eu vou usar nesse primeiro trecho aqui, ó, né? Primeiro trecho está resfriando o vapor. Eu vou usar que macete nesse trecho. Aqui na condensação vou usar o quê? Que mole. Aqui no resfriamento da água vou usar o quê? Que macete, né? Aqui na solidificação eu uso que mole. E no resfriamento do gelo eu uso que macete. Tudo bem, gente? Então, se você sabe o aquecimento, saberá também a curva de resfriamento. Só tem uma diferença, tá? No aquecimento, todas as quantidades de calor vão ser positivas. No resfriamento, todas as quantidades de calor vão ser negativas, tá? E por que as quantidades de calor são negativas? Nessa reta aqui inclinada, em que eu uso que macete para resfriar o vapor, e aqui em que eu uso que macete para resfriar a água, e aqui que eu uso que macete para resfriar o gelo, então, quando você usar o que macete, o que vai ser negativo? O que vai ser negativo por causa do delta θ, que é negativo, né? A temperatura está variando para baixo. A variação de temperatura é negativa e, portanto, a quantidade de calor vai ser negativa, tá? Então, nesse trecho aqui, o que vai dar negativo por causa do delta θ, que é negativo, aqui também e aqui também. E na condensação e na solidificação, o que vai ser negativo também, certo? Só que o que vai ser negativo por causa do L, que é negativo. Lembra? O L da condensação é menos o da vaporização, que é 540. O L da solidificação é menos o da fusão, que é 80. Tá? Então, no aquecimento, todos os Q são positivos e no resfriamento, todos os Q são negativos. Tá? E o que aparece aqui nesse gráfico é calor em módulo. Calor trocado é calor em módulo. Tá? Então, se o examinador fornecer os números aqui nesse eixo, esses números que aparecerem nesse eixo vão ser sempre positivos, porque está em módulo, tá?
quer a curva esteja para cima ou para baixo, tá? Vai aparecer os números em módulo, porque calor trocado é calor em módulo, calor sim o sinal. Tudo bem, gente? Tranquilo até aqui? Então, para a água, eu sou obrigado a saber, tá? Tanto a curva de aquecimento como a curva de resfriamento. Tamo junto? Beleza? Muito bom. Vamos continuar. Próximo slide aí, ó. Se o sistema estiver termicamente isolado, o que a gente vai fazer? No sistema, se o cara fala aqui no exercício, o sistema está termicamente isolado, nós vamos somar todas as quantidades de calor que a gente tiver, sejam elas quantas forem, e igualar a zero, tá? Então, por que eu posso somar os Qs e igualar a zero? Tá? Então, por exemplo, imagina que eu tenha dois corpinhos apenas, um quente e um frio. E eu vou colocar esses dois corpinhos para trocar calor num sistema termicamente isolado, tá? O que vai acontecer? O quente vai ceder calor para o frio. Quem perde calor tem quantidade de calor negativa, quem recebe quantidade de calor positiva. Como o sistema está isolado, o que um perde é exatamente igual ao que o outro recebe. Quem perde tem Q negativo, quem recebe tem Q positivo. Quando você somar, vai dar zero, tá? E isso vale não só para dois corpos, vale para quantos corpos forem, né? Para quantas quantidades de calor a gente tiver no exercício. Eu vou somar todos os Qs e igualar a zero. Beleza? Pode acontecer do sistema não estar termicamente isolado. Então, se o sistema não estiver termicamente isolado, provavelmente vai ter uma fonte de calor externa fornecendo calor ao sistema. Então, por exemplo, imagine que a gente tem aqui, ó, a chama do fogão, tá? A chama do fogão. A chama do fogão, ela vai fornecer calor para o que você colocar aqui em cima da chama, tá? Vamos supor que essa chama do fogão forneça calor a essa taxa aqui, ó, 10 calorias por segundo, tá? Então, caloria é energia. Segundo é tempo. Então, o que a gente tem? Energia pelo tempo, que é a potência. Então, quando ele te der uma fonte de calor, o número que é característico da fonte de calor é a potência, tá? Então, essa chama, ela tem essa característica. Ela fornece 10 calorias a cada segundo. Eu posso colocar nessa chama aqui um recipiente com água. E aí esse recipiente com água vai receber 10 calorias por segundo. Ah, e se eu tirar esse recipiente com água aqui e colocar um bloco de ferro, o que vai acontecer? O bloco de ferro vai receber 10 calorias por segundo. Por quê? 10 calorias por segundo é uma característica dessa fonte de calor, tá? E não do objeto que eu coloco lá para ser aquecido por ela. Então a potência é uma característica da fonte de calor. Anota aí, ó. Potência térmica, característica da fonte de calor. Característica da fonte de calor. É a fonte de calor que, no meu exemplo, fornece 10 calorias a cada segundo, tá? Não importa o que eu coloque aqui para aquecer nela, é ela que está fornecendo 10 calorias por segundo. Então, se o exercício falar para você que ele está usando uma fonte de calor para aquecer um bloco A e depois a mesma fonte para aquecer um bloco B, se é a mesma fonte, é a mesma potência, tá? A potência é uma característica da fonte de calor. Se você usou a mesma fonte de calor, vai ser a mesma potência. Tudo bem? E como é que a gente calcula a potência? Potência é energia pelo tempo. Potência, energia pelo tempo. Muito bem. Quem é a energia que a gente vai colocar aqui? Na calorimetria, a energia que a gente vai colocar é o calor, que pode ser o calor sensível, mc delta θ, pode ser o calor latente, m vezes L, ou pode ser a soma, tá? Então, já vou explicar isso aqui para vocês, tá? Então, o que eu vou colocar no lugar da energia? Ou vai ser mc delta θ,
ou vai ser m vezes L, ou vai ser a soma, tá? Lembrando que ΔTzinho é tempo e ΔT é variação de temperatura, tá? Então eu vou fazer aqui um exemplozinho com vocês, só para vocês entenderem. Se liga aí, olha só. Suponha o seguinte, suponha, ó, situação número 1, tá? Apenas acompanha comigo. Eu tenho a chama do fogão, né? E nessa chama do fogão aqui, eu coloquei água para ser aquecida, tá? Então, a água foi a ser aquecida de 0 graus Celsius para 20 graus Celsius, tá? Então, por exemplo, ele falou lá que em 3 minutos, a água foi aquecida de 0 graus Celsius para 20 graus Celsius, tá? Veja, é água, não é gelo, tá? A água já está líquida. Ela está líquida a 0, você só vai aquecer ela até 20. E aí, para resolver exercício, a gente vai usar potência. Potência é energia pelo tempo. Muito bem, nesse tipo de exercício, qual é a energia que você vai colocar aqui? Bom, o tempo que ele te deu foi para aquecer a água de 0 para 20. Se o tempo que ele te deu foi só para aquecer, em cima você vai colocar a energia para aquecer. A energia para variar de estado, né? Que é energia para variar a temperatura, tá? Aquecimento é variação de temperatura. Então, a energia para variar a temperatura é o calor sensível, tá? Então, você vai abrir o numerador. No lugar do numerador, você vai colocar MC ΔT. Tudo bem? Então, no exercício, aconteceu só aquecimento, então em cima você coloca a energia do aquecimento, que é o calor sensível MC ΔT. Pode acontecer uma situação número 2, em que ele te dá lá um bloco de gelo, né? E ele fala que o gelo funde, né? Por completo, em 5 minutos, tá? Gelo a 0 graus Celsius funde por completo em 5 minutos. Então, veja, o tempo que ele te deu foi só para mudar de estado, tá? Então, na hora que você for fazer exercício, vai abrir a potência, energia pelo tempo. Mas o tempo que ele te deu aqui foi só para mudar de estado. Então, em cima, você vai colocar a respectiva energia. Qual que é a energia para mudar de estado? É o calor latente, M vezes L, tá? Então, no numerador, você vai abrir como sendo M vezes L, tá? Mas pode aparecer também uma situação do seguinte tipo, tá? Pode aparecer também a seguinte situação. Pode aparecer que você tem, o cara te dá lá gelo a 0 graus, vira água a 20 graus Celsius em 8 minutos. Certo? E aí, como é que você faz nesse tipo de exercício, tá? Então, vamos lá. Potência é energia pelo tempo, tá? Então, o que está acontecendo? Quando for exercício desse tipo aqui, é legal você fazer o gráfico. Então, vamos fazer o gráfico aqui para a gente enxergar o que está acontecendo, tá? Temperatura em função do calor, tá? Então, o que a gente tem? O gelo está a 0, né? O gelo está a 0 graus Celsius, e vai virar água a 20 graus Celsius, tá? Então ele está a 0, mas ele é gelo, tá? É sólido. Se fosse água, ele falaria, se fosse líquido, ele falaria água, tá? Como ele falou, gelo está no estado sólido. Pergunto a vocês, é possível eu ter gelo a 20 graus Celsius? É possível ter gelo a 20? Não, né? Na pressão atmosférica normal, não. 20 graus Celsius é água líquida, tá? Então, se o gelo está a 0 e no final eu quero ter água a 20, o gelo tem que primeiro fundir para virar água, tá? E essa fusão, ela ocorre aqui, ó, a 0 graus Celsius. Então, eu vou ter a fusão do gelo. Fusão.
Aí o gelo fundiu, virou água. Agora a água líquida, essa sim pode ser aquecida até, ela pode ser aquecida até 20 graus Celsius, tá certo? Então aqui é água. Tudo bem? E aí, qual que é a quantidade de calor total para fazer isso? Qual é a quantidade de calor total? A quantidade de calor total é essa quantidade de calor aqui, tá? Que é a quantidade de calor da fusão, M vezes L, mais essa quantidade de calor aqui, né? Essa quantidade de calor aqui para aquecer a água, certo? Então é a quantidade de calor para fundir, M vezes L, mais essa aqui para aquecer, MC delta θ. Tudo bem? Então, nesse tipo de exercício, o que você colocaria aqui no lugar da energia? Você ia colocar ml da fusão mais mc delta θ do aquecimento da água. Tá claro, gente? Então, resumindo a bagaça. Professor, o que eu vou colocar no lugar da energia? Não sei. Depende do exercício. Pode ser só mc delta θ, se eu tiver só variação de temperatura. Pode ser só ml, se tiver só mudança de estado. Mas pode ser que eu tenha uma mudança de estado seguido de uma variação de temperatura, né? Por exemplo. E aí eu vou colocar o quê? A soma. Beleza, gente? Tá claro até aqui? Tudo bem? Beleza? Perguntas? Dúvidas? Suave. Muito bom. Unidades de potência. Potência é energia pelo tempo, tá? Então aqui no sistema internacional é watt, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, sistema internacional, tá? A potência ela é watt. O que é watt? Joule por segundo. Então, se ele me der a potência em watt, a energia tem que estar em joule e o tempo em segundo. Lembra? Como é que faz para converter caloria para joule? Uma caloria, aproximadamente 4 joules, tá? Aqui, caloria por segundo é o sistema usual, tá? Sistema internacional, potência é em watt, que é a mesma coisa que joule por segundo. E a energia? Essa conversãozinha de energia aqui, então, quilowatt-hora é unidade de energia. Joule é unidade de energia, tá? Só que joule é no sistema internacional e quilowatt-hora é o que a gente usa normalmente para expressar energia elétrica, né? Então, quando você vai comprar, quando você vai pagar, melhor, né? Vai pagar a conta da energia elétrica da sua casa, a energia vem expressa em quilowatt-hora, tá? E existe uma relação de quilowatt-hora para joule, que é essa aqui. 1 kWh vale 3,6 vezes 10 a sexta joules, tá? Eu gostaria que você memorizasse essa relação, porque vai ter exercício que você vai precisar usar esta conversãozinha aqui. Tudo bem? Então, ó, eu vou apagar este lado direito aqui, tá? Do slide, eu vou apagar este lado direito. Quem quiser dar um print aí, que eu vou apagar, tá? E aí eu vou fazer um exercíciozinho de exemplo com vocês. Tudo bem? Posso apagar? Vamos lá. Então eu vou fazer um exercíciozinho com vocês para a gente ver como é que vai ficar, como é que a gente aplica essa bagaça, certo ou não? Muito bom, vamos apagar, vamos apagar. Como é que a gente vai utilizar esta parada aqui no exercício? Está apagando ou não, hein? Devagar este apagar está devagar. Este apagar está devagar. Vamos apagar. E aí, beleza? Então vamos fazer um exercíciozinho de aplicação disso que a gente acabou de falar, tá? Vamos ver se vocês estão compreendendo, entendendo o que diabos eu estou explicando aqui. Então, o exercíciozinho é o seguinte, ó, acompanha comigo. 2 litros de água. Bom, primeiro passo, vamos com calma, vamos anotar os dados, tá? 2 litros de água. Peraí. Parou aí. Parou. 2 litros de água. O cara tá me dando volume de água. O que importa na calorimetria é massa. É massa. E o demônio tá me dando volume, tá? Então, gente, como é que eu faço para partir do volume chegar na massa? É pela densidade, tá? Você lembra a densidade da água? A densidade da água vale 1
quilograma por litro, né? Cada litro de volume de água tem uma massa de 1 quilograma, tá? Então, se são 2 litros de água, são 2 quilogramas de massa, tá? Então, quando for água, eu já faço isso de cabeça. 2 litros de água, 2 quilogramas de massa. Acontece que normalmente no calor específico aparece grama, tá? Então, se o calor específico tiver em caloria por grau Celsius, eu vou ter que colocar massa em grama, tá? Então é rápido, hein, gente? É água? É. 2 litros de água, 2.000 gramas de massa, tá? Então, água, 2 litros de água, então a massa é 2.000 gramas de massa. Tudo bem? Vamos lá. São aquecidos de 10 graus Celsius para 20 graus Celsius em 5 minutos, tá? Então, que dado que ele está me fornecendo? Então, a temperatura inicial da água, a temperatura inicial é 10 graus Celsius, vai aquecer para uma temperatura final de 20 graus Celsius no intervalo de tempo de 5 minutos. Beleza? Muito bem, o calor específico da água não foi dado aí no exercício, né? Provavelmente foi dado no comecinho da prova de física, é 1 caloria por grau Celsius. Tudo bem? Aí ele segue. Diz assim, ó. Essa mesma fonte de calor aquecerá um bloco de 1 kg de 50 para 100 graus Celsius em quanto tempo? Calor específico do bloco, 0,1. Bom, para mim, tá claro que não é um bloco de gelo. Por quê, professor? Porque se fosse bloco de gelo, ele falaria bloco de gelo, tá? Então, não é um bloco de gelo. Tudo bem? Até porque se fosse gelo, né, eu não estaria a 50 graus, tá? Para ser gelo, tem que ser 0 ou abaixo de 0, tá? Então, esse bloco aqui não é um bloco de gelo. É um bloco do quê, então? Sei lá. Bloco de alumínio, bloco de cobre, bloco de concreto. É um bloco, tá? Aí, a massa do bloco eu vou passar para grama. 1 kg, 1.000 gramas. 1.000 gramas. Temperatura inicial do bloco, ele falou para mim, 50 graus Celsius. Temperatura final do bloco é 100 graus Celsius, tá? E aí, ele quer que você ache em quanto tempo ocorreu este aquecimento, tá? O calor específico do bloco, ele falou aí é 0,1 calorias por grau Celsius. Muito bem, queridos. Pergunto a vocês agora, o que é que vincula o aquecimento do bloco com o aquecimento da água? O que é igual no aquecimento do bloco e o aquecimento da água? É a fonte de calor, tá? Mesma fonte de calor. E aí eu pergunto para vocês, quem que é característico da fonte de calor? É a potência, tá? Então, quando o cara me solta isso no exercício, mesma fonte de calor já pisca na minha cabeça. Mesma potência. Então, trata-se da mesma fonte de calor, é a mesma potência. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou chamar a água de 1, vou chamar o bloco de 2, e aí a potência para aquecer a água é igual à potência para aquecer o bloco, porque é a mesma fonte de calor. Tudo bem? Vamos lá. O que é potência? Está aqui, energia pelo tempo. Então, vou abrir. A energia para aquecer a água sobre o tempo de aquecimento da água é igual à energia para aquecer o bloco sobre o tempo de aquecimento do bloco. Agora, vamos analisar. Qual é a energia para aquecer a água? A água, gente,
Eu sou obrigado a saber, tá? O que está acontecendo com a água? Ela está indo de 10 para 20 graus Celsius. Gente, de 10 para 20 graus Celsius, a água muda de estado? Não, ela muda de estado a 0 e a 100, tá? Entre 10 e 20, a água está líquida o tempo todo, né? Então a água não vai mudar de estado nesse intervalo de temperatura, tá? De 10 para 20 ela não muda de estado, ela sofre apenas variação de temperatura. Então aqui eu vou colocar energia relativa à variação de temperatura, que é o calor sensível, MC delta θ, tá? Então o numerador aqui, para a água, eu vou abrir como MC delta θ. E o bloco de 50 para 100 graus Celsius, ele vai mudar de estado? Sei lá, eu não sou obrigado a saber do bloco. Se o bloco fosse mudar de estado, o examinador tinha que me avisar. Como ele não falou nada, então não vai mudar de estado, é só variação de temperatura para o bloco também. Então, manda lá o que macete no bloco, tá? Então, como é que a gente vai fazer aqui, ó? Vai ficar MC delta θ do aquecimento da água sobre o tempo do aquecimento da água é igual a MC delta θ do aquecimento do bloco sobre o tempo do aquecimento do bloco, tá? Então, os numeradores vão ser MC delta θ. Qual é a massa da água? Tá ali, 2000. Massa da água, 2000. Vezes calor específico da água, 1. Vezes variação de temperatura da água, final 20, menos a inicial 10. Isso em quanto tempo? Em 5 minutos. Professor, não tem que passar para segundo? Não. Não. Por que não? Ele pediu para passar para segundo? Tem algum momento do texto que ele fala, ó, calcule o tempo em segundo? Não, não pediu. Você quer passar para segundo? Se você quiser, você passa, tá? Como o examinador não pediu a unidade, eu vou calcular na unidade que eu quiser. E eu quero deixar em minuto, tá? Então não vou converter, vou deixar em minuto. Se ele pedisse em segundo, eu converteria, tá? Se fosse uma questão de teste, aí eu olharia as alternativas. Como a pergunta é o tempo, eu olharia a unidade das alternativas. Mas não tem unidade, não tem alternativa nenhuma, então eu vou deixar na unidade que eu quiser, eu quero deixar em minuto. Massa do bloco é 1000, calor específico do bloco 0,1, vezes variação de temperatura do bloco, temperatura final 100, menos a inicial 50, tá? Isso sobre o tempo do aquecimento do bloco, que é a pergunta do exercício. Então agora é só fazer continha, tá? Vamos simplificar a bagaça. Olha lá, temos 3 bolinhas aqui, podemos matar com 3 bolinhas ali, tá? 20 menos 10 dá 10, vezes 2 aqui, 20 dividido por 2 dá 5, tá? Então, na hora que eu fizer a conta do lado esquerdo aqui, vai restar 5, tá? Então, lado esquerdo, desculpa, 4, né? 4, né? Ó, de novo, 20 menos 10 dá 10, vezes 2 dá 20, dividido por 5 dá 4, tá? Do lado de cá ficou 4. Igual. Delta T, 2 embaixo. Vamos fazer a continha em cima, tá? Então, em cima nós temos aqui, ó, 100 menos 50, 50. 50 vezes 0,1, 5, tá? Então, aqui em cima sobrou 5. Portanto, o delta T2 vai ser 5 dividido por 4, que vai dar 1,25, tá? Beleza, que unidade que vai dar essa resposta? Vamos analisar aqui, ó. Vamos analisar. O calor específico da água, a gente colocou em calorias por grama grau Celsius, tá? Então, o calor específico aqui, caloria por grama grau Celsius, a massa em grama, o delta θ em Celsius, então a quantidade de calor saiu em calorias, tá? Então, o numerador aqui ficou em calorias. Tudo bem? O tempo, 5, estava em minutos, tá? Aqui do lado de cá, calor específico 0,1 calorias por grama grau Celsius. Então, calor específico, caloria por grama grau Celsius, massa em grama, delta θ em Celsius, então sobrou caloria. A unidade em cima, caloria. E qual que tem que ser a unidade aqui embaixo? Né? Minuto, tá? Então, resposta. O lado de lá está caloria por minuto, o lado de cá tem que estar caloria por minuto também. Então, 1,25
minutos. Beleza, gente? Esta é a resposta deste exercíciozinho aqui. Tudo bem? Tranquilos? Tamo junto? Então, gente, isso aqui é a revisãozinha teórica, tá? Que eu passei para vocês. E aí, agora a gente tem que fazer exercício. Beleza? Então, agora pegar exercício de calorimetria e treinar bastante, aplicar tudo isso que a gente viu. Tranquilo?